Vamos ler então Lucas capítulo 23, Lucas 23 é um cumprimento de uma profecia de Isaías 53, versículo 12, que diz: eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, Lucas 23, versículo 32, é o texto que nós vamos ler no Novo Testamento, amém? Diz assim o texto, amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 23, verso 32, diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas, dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Verso 37, diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Verso 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela é tremenda, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e ela atua de uma maneira soberana e sobrenatural no nosso coração. Nós precisamos da tua palavra, necessitamos ouvir a tua voz, e precisamos, meu Deus, receber tudo quanto o Pai tem preparado para nós através de Jesus, por intermédio do teu Espírito Santo que opera em nossos corações. Assim, meu Deus, nós pedimos, Pai, que a tua palavra venha a nós em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de algo muito precioso, que eu considero o seguinte: que ali na cruz foi o último púlpito, a última tribuna onde Jesus ocupou para pregar e realizar e fazer a sua obra. Foi de uma cruz que ele ministra e ele salva o pecador. Foi daquela cruz que origina-se a salvação para um perdido. O texto aqui relata, são poucas as palavras que saíram do Senhor Jesus, foram muitas poucas palavras, mas houve um grande resultado. Eu acho interessante que Jesus atendeu a um homem pecador, não foi um grande cientista, não foi um grande empresário a qual pudesse dar importância e valor a ele, mas foi um pecador, foi um salteador, um bandido, foi um assaltante, foi um roubador, não foi um ganhador de um grande prêmio, ou um prêmio Nobel, alguma coisa de excelência, para quem Jesus
abriu a porta do céu e atendeu a oração desse homem, mas foi um pecador, foi um ladrão. Os evangelhos narram a vida dele como se fosse um salteador, um criminoso. Aqui na NVI chama de criminoso. Outras versões é mencionado o salteador, que é um salteador, um assaltante, um bandido de estrada. Alguém que ficava na espreita, esperando as pessoas passarem por aquela estrada e então lhe saquear, roubar, e não apenas isso, às vezes batiam na pessoa ao ponto de deixá-la morta. E na época, quem ia para a cruz? Não é quem não gostasse ou não simpatizasse com Herodes, com Pilatos, com as autoridades, mas eram criminosos. Quem ia para a cruz era quem cometeu algum delito, algum crime, e esta era a punição. Diferente, por exemplo, do nosso estado, onde nós vivemos no Brasil, em que a pessoa rouba, 7 dias depois, 2 semanas depois, está na rua. Quando você observa, você ouve uma notícia dizendo que o fulano matou já uma pessoa, e aí vai ver a ficha da pessoa, tem 14 ou 15 passagens pela polícia. A gente não entende, se teve tanta passagem, por que está na rua? Naquela época, um criminoso, ele não ficava apenas na cadeia e depois soltava. No caso de um salteador, ele era crucificado, ele ia para a cruz, porque assim era, as atitudes que o governo romano tomava com quem merecia uma punição. O próprio Senhor Jesus, por exemplo, ele fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Esses homens tiraram os recursos dele, bateram ao ponto de deixá-lo praticamente morto. Era comum, e principalmente entre Jerusalém e Jericó, eles eram assaltados, ou quando iam para Jerusalém, certo, com o propósito de levar as suas ofertas e os seus dízimos para o templo, ou quando alguém ia fazer algum negócio, vendia em Jerusalém e descia cheio da grana, cheio do dinheiro. Então era uma das rotas que havia muitos perigos, muitos bandidos, nas estradas. E quais eram as punições? Não usavam apenas cadeia, ladrões eram mortos. Os salteadores não apenas usurpavam as pessoas, mas batiam. O próprio Senhor Jesus, por exemplo, diz em João 10:10, que o ladrão, o salteador, o assaltante, o roubador, ele tem 3 missões. As 3 missões, João 10:10, que vem para matar, vem para que mais? Roubar e destruir. Não apenas roubava pessoas, matavam. Destruiu totalmente a vida da pessoa. Esse era o propósito que os ladrões tinham. Agora, a Bíblia menciona, meus irmãos, que em Levítico capítulo 22, verso 8, para vocês perceberem como eram severas as punições para um ladrão, é que se ele roubasse de alguém, quando pego, ele não ia para a cadeia, ficava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois era solto. Ele era obrigado a pagar o que roubou. É justo ou não é? Seria justo. Mas não somente, Levítico capítulo 22, verso 8, diz que deveria entregar o dobro daquilo que roubou. Roubou 1.000, ele tem que dar um jeito, a família tem que reembolsar, alguém tem que fazer alguma coisa, era obrigado a devolver o dobro. Porém, em Deuteronômio parece que a lei ela vai se asseverando mais, ao ponto de dizer em Deuteronômio 24, verso 7, que o ladrão deveria morrer. E os romanos então usaram com que a pena ficasse mais cruel, e não apenas executavam de qualquer maneira, mas sim numa cruz. Porém, meus irmãos, foi o mesmo castigo que Jesus tomou. Eu acho interessante que aonde Jesus foi colocado, Jesus não foi colocado entre gente boa. Por exemplo, sentado do lado do rei, sentado do lado do príncipe, sentado do lado de pessoas importantes, é uma honra para alguém. O próprio Senhor Jesus diz, por exemplo, quando alguém for numa festa, não escolha os melhores lugares. Escolha um lugar não tão honrado, para que o dono da festa honre aquela pessoa, colocando numa posição melhor. Mas interessante, aonde Jesus ele é crucificado, ele é colocado entre ladrões, entre gente que estava realmente merecendo por aquilo que fez.
ok? E a Bíblia menciona em Hebreus capítulo 11, verso 26, sobre o vitupério de Cristo. O que é o vitupério? É a atitude ou o gesto que tem o poder de ofender a dignidade, a honra de alguém. Era uma maneira de afrontar, de insultar, era um ato vergonhoso, era um ato infame, exatamente para mostrar que aquela pessoa era um criminoso. Hebreus capítulo 6 e o verso 6 fala a respeito do vitupério, diz: pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus amados, todos nós somos honrados, quando somos colocados num lugar de honra, por exemplo, num banquete, como Jesus falou. Mas ser colocado entre dois criminosos, isso mostra uma vergonha, uma afronta para o Senhor Jesus. Não apenas o ser punido, mas ser colocado entre bandidos. Os 4 evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam, sobre a crucificação de Jesus. Eu acho interessante porque os 4 evangelhos mencionam somente 7 passagens, acontecimentos, em que é narrado nos 4 evangelhos. Há alguns outros eventos que é mencionado em Mateus, mas não é mencionado em Lucas, ou é mencionado em Lucas, não é mencionado em João. Eu acho não interessante, mas tem 7 eventos que eles são mencionados nos 7 evangelhos. Por exemplo, o primeiro deles é o batismo de Jesus. É narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. A multiplicação dos pães e dos peixes são narrados, essas multiplicações, nos 4 evangelhos. A entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, que ele entra pela porta oriental, também é mencionada nos 4 evangelhos. A última ceia também. A crucificação, o texto que nós lemos, é mencionado. O sepultamento e a ressurreição é mencionado nos 4 evangelhos. Por quê, meus irmãos? Porque foi importante demais esse ato da crucificação. Nós podemos até afirmar e dizer que o principal momento na vida de Jesus foi a crucificação. Foi o momento mais intenso, foi o momento mais importante também. E os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam sobre os 2 homens que foram crucificados junto com Jesus. Mateus e Marcos, por exemplo, chamam de salteadores. Lucas chama de malfeitores. Aqui na NVI chama de criminosos. João se refere a outros 2 que foram crucificados. Mas somente Lucas, o evangelista Lucas, por ser detalhista, como médico que pesquisa para saber bem sobre o estado de uma pessoa, doença, enfermidade, ele, de uma maneira minuciosa, ele narra o diálogo que existiu entre esses bandidos, entre esses ladrões e Jesus na cruz. E somente Lucas é que faz essa narrativa do diálogo que os 3 tiveram, o bandido bom, o bandido arrependido e o Senhor Jesus. Nem o evangelista detalha, por exemplo, sobre a vida desses crucificados, nem mesmo o nome. Porém, há um evangelho que ele não está no cânon do Novo Testamento, mas ele é chamado também um pseudo-epígrafo de Nicodemos, chamado Evangelho de Nicodemos. Nesse Evangelho de Nicodemos é mencionado o nome desses 2 bandidos. Um é chamado de Dimas e outro é chamado de Gestas. E aí, segundo a tradição, esse era o nome que eles tinham. Agora, o que Deus quer nos ensinar em cima dessa conversa, daquilo que está exposto aqui na palavra de Deus, aquilo que lemos? Meus amados, uma das primeiras coisas que nós podemos aprender aqui é o seguinte: são 2 criminosos, mas são 2 condutas diferentes. Vamos chamar aqui o bom ladrão e vamos chamar o mau ladrão, embora não exista um bom ladrão. Não tem dizer, eu gosto tanto daquele bom ladrão, ele rouba só as coisinhas pequenas da gente. Ou aquele cara assim, ele assalta a gente, mas ele não dá na cabeça, ele dá de raspão, ele dá o tiro no pé da gente, a gente fica tão feliz, tão contente que ele é um bom ladrão. Ou o seguinte, ele chega lá e diz, por favor, misericórdia, me passa o teu dinheiro aí que eu estou precisando,
pagar umas contas, comprar umas drogas, e é um bom ladrão. Não, não tem. Todos são maus. Mas vamos usar nesse texto aqui, ou usar o nome próprio, segundo a tradição, Dimas, né? Ou Gerson, vamos citar eles como bom ladrão, vamos botar esse apelido, e o mau ladrão. Mas aqui, meus irmãos, as duas condutas são diferentes. Lucas, por exemplo, nos relata que o mau ladrão é irredutível. Lucas nos conta que Jesus era escarnecido por muitas pessoas que estavam ali. Por exemplo, aqui vai nos mencionar no capítulo 23, que eles começam a escarnecer de Jesus. Verso 36 diz: os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Ofereceram-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também menciona que o povo ficava observando, no verso 35, as autoridades, e as autoridades ridicularizavam: salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo, Filho de Deus. E o criminoso, o bandido ruim, o ladrão ruim, ou o gestas, ele zomba. A Bíblia menciona que ele diz o seguinte: um dos criminosos, versículo 39, um dos criminosos que ali estava dependurado, lançava-lhe insulto. O ladrão ruim lançando insulto, dizendo o seguinte: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Ele está zombando de Jesus. Mas o outro, versículo 40 diz o seguinte: mas o outro criminoso o repreendia, dizendo: você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja bem, os príncipes estão zombando de Jesus. Os soldados, que eram cruéis, eram máquinas de matar, estão zombando de Jesus. Não bastasse, o infeliz de um bandido, ridicularizando, zombando de Jesus também, está na mesma situação. Ele não está na situação boa, a qual ele foi favorável, digamos que Barrabás, porque Jesus morreu no lugar de Barrabás, que representa nós. Que se estivesse lá e podia estar rindo, zombando: eu escapei dessa. Não, mas ele está na mesma condição, e ele está zombando de Jesus. Ele tira sarro, ele fica insultando o Senhor Jesus. E apesar de estar crucificado, ele fez com a multidão. Ele fez como os demais. Um certo comentarista diz o seguinte: como em Marcos e Mateus e João tem uma narrativa diferente, dizem que até esse primeiro, o segundo bandido, o segundo ladrão, até também começou a zombar no início, mas depois mudou de ideia. Mas eu não creio que isto, ou talvez ele realmente reconheceu, teve um relampejo de entendimento e graça de Deus para entender o que está acontecendo, e reconheceu Jesus como Cristo mesmo. Agora, meus irmãos, a frase que este bandido, este ladrão, que também representa a humanidade, e representa o nosso lado ruim, o nosso lado podre, quando ele disse: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nessa única frase, ele demonstra 4 coisas. Ele demonstra incredulidade, ele demonstra que tem um coração incrédulo, ele demonstra que está realmente blasfemando, e ele está sendo irônico. Ele não crê em Jesus, ele está zombando. Mas o outro ladrão, que vamos usar o nome dele, Dimas, o bom ladrão, se mostra arrependido. Ele levanta a voz dele em defesa de Jesus, diferente do outro malfeitor e diferente também da multidão. Parece que ele está pregando para aquele bandido ruim, e pregando para a multidão, e pregando para as autoridades que estão ali. Ele disse: tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse mal nenhum fez. Ele reconhece: olha, nós estamos aqui porque pecamos, nós estamos aqui de maneira justa porque erramos.
E ele faz um pedido para Jesus. Mesmo estando naquela situação, naquela sentença, em que ele está indo para a morte, não tem saída daquela cruz, mas ele faz um pedido, ele faz uma oração, e a oração dele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele faz, meus irmãos, nessas poucas palavras que ele coloca aqui no Evangelho de Lucas 23, ele mostra, ele revela 8 coisas preciosas. 8 coisas ele demonstra na sua vida. A primeira delas está no versículo 40, que diz assim: mas o outro criminoso repreendia, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Ele faz o seguinte: ele defende Jesus. Ele está ali em defesa de Jesus. Está ali como que se fosse um advogado, dizendo: olha, não, esse aí não, esse não é criminoso, esse não é bandido, esse não é o malfeitor, esse homem não tem culpa, esse homem não deveria estar na cruz. Nós sim precisamos estar, porque nós pecamos, nós transgredimos, os nossos atos nos trouxeram para esta cruz. Ele está, irmãos, em defesa de Jesus. Segunda coisa que demonstra que ele tem temor a Deus. Mas você pode perguntar: mas como assim um bandido temer a Deus? E por que está naquela situação? Meus irmãos, há situações na vida que levam a pessoa a errar. Influência. Com quem ele andava? Quem eram as companhias? Quem levou ele para a vida do crime? Quem conduziu a vida dele? Quem sabe a situação social da vida dele, ele não aguentava mais passando fome, um dia entrou para a vida de crime e se deu mal. Quem sabe foi um único crime que ele cometeu e não teve mais volta. Às vezes tem um erro na vida que ele é drástico e estraga a vida para sempre. Este homem, ele está nessa condição, mas eu acho acho interessante que ele demonstra temor a Deus, porque olha a pergunta dele. Ele diz assim, versículo 40: você não teme a Deus? Ele faz uma pergunta: você não teme a Deus? Ou seja, ele está se demonstrando que ele teme a Deus, que tem no seu coração temor, até porque existe reconhecimento, arrependimento na vida dele. Ao fato dele dizer: nós estamos aqui porque os nossos pecados nos condenam, nossos atos e ações. Também demonstra outra atitude nas suas palavras, que ele tem conhecimento a respeito de Jesus. Quando ele diz no versículo 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. E aí ele diz: mas este homem não cometeu nenhum mal. Esse homem não cometeu nenhum mal. Ele está mostrando, meus irmãos, conhecimento sobre Jesus. Ele conhece Jesus, ele conheceu sobre Jesus, ouviu falar de Jesus, de algum milagre, sua justiça. Como que ele pôde conhecer Jesus? Ouviu falar, ou observando Jesus na cruz. Meus amados, as pessoas observam você. Quando você entra no teu apartamento, quando você sai, quando você liga o carro, quando você liga a moto, quando você sai de bicicleta, quando você sai para caminhar, as pessoas te observam. No teu trabalho você é observado. Você pode dizer: ah, pastor, meu chefe lá, ele fica de olho. Claro, não digo isso, mas observo como você é. Observa as tuas atitudes. As pessoas observam a tua conversa. As pessoas estão nos observando. E esse homem, ele estava ali na cruz, mas ele estava aprendendo. Ele estava vendo Jesus, como Jesus estava se comportando. Também outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que ele busca. Porque a Bíblia diz assim: ele disse a Jesus. Ele está buscando, ele se volta para Jesus, ele se dirige para Jesus, e ele está buscando Jesus. Ele busca em Jesus, quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. Acho interessante que, de uma maneira respeitosa, ele se dirige ao Senhor, a Jesus como Senhor. Lucas 23, verso 41, mesmo, meus irmãos, Jesus estando desfigurado, mesmo Jesus passando pelos açoites, mesmo Jesus estando já ali bem debilitado por tudo que passou, por todo o sangue que perdeu, Jesus não estava com cara linda, bonito, enfeitado. Não, Jesus está ali, meus irmãos, todo sangrando, seu olho está roxo,
sobre a sua pele, o sangue está esvaindo. Jesus está ali praticamente nu, humilhado. Mas ele vê em todo aquele quadro, ele vê um rei. Ele consegue enxergar brilho aonde não parece brilho. Jesus não veio como vocês estão, todo mundo bonito, lindo, arrumado, tomaram um banho, se ajeitaram, né? Botaram uma roupinha legal para vir na igreja adorar o Senhor e glorificar Ele. Jesus estava desfigurado. Jesus não arrumou o penteado, passou um gel, né? Se empiriquitou, ajeitou para ir na cruz. Não! A roupa que ele tinha, tiraram. Ele foi humilhado, envergonhado ali. Mas é naquela situação, daquela maneira, ele reconhece Jesus como rei. Porque ele se lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Irmãos, quem tem reino é só rei. Quem tem reino é quem é rei. E ele reconhece Jesus como reino, como um rei. Quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tem reverência para o Senhor Jesus, né? Ali Jesus estava preso com os cravos, estava na cruz pendurado. O seu trono não é um trono de marfim, de ouro, mas é uma cruz. A coroa que Jesus tem não é uma cruz com pérolas preciosas de ouro, mas é uma coroa de espinhos. Mas mesmo assim, ele se dirige a ele como Senhor, como um rei. Outra coisa que nós aprendemos nesse homem, o desejo de salvação. Quando ele diz assim: lembra-te de mim, ele quer ser salvo. E ele sabe que Jesus pode dar salvação. É a última coisa que eu encontro na palavra, na frase desse homem. Ele mantém fé no seu coração, ele também tem fé. Porque quando ele diz assim: quando entrares no teu reino, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Meus irmãos, eu acho tão lindo, porque foi uma conversão rápida, foi uma conversão repentina. Vamos dizer que esse bandido bom, ou Dimas, ele teve o seu encontro com Jesus aos 45 minutos do segundo tempo. Foi na filareira, foi no final. Não foi toda uma vida longa servindo a Cristo, mas foi no finalzinho, prestes aos últimos momentos da sua morte. Ele reconhece Jesus e se entrega para o Senhor Jesus, crendo nele. Era certamente a última oportunidade. Quem sabe a nós é a última oportunidade que temos. Quem sabe é o último culto que vamos participar. Nós não sabemos do nosso amanhã, nós não conhecemos e não somos dono do tempo, nós não somos dono de nada. O Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas eu acho que quando Dimas olha para Jesus, ele tem uma conversão imediata, foi ligeiro, foi rápido, e ele se converteu talvez por conhecer a história de Jesus. Um amigo falou, alguém ensinou, alguém contou algum milagre, ou talvez ele não ouviu falar de Jesus, talvez ninguém falou, talvez ele nunca viu nenhum milagre e nem conhecia Jesus, mas ele podia ter conhecido Jesus ali na cruz. De que maneira? De algumas maneiras, ele poderia ter conhecido Jesus. Primeiro, pelas lágrimas de algumas mulheres que estavam ao pé da cruz chorando. Que a Bíblia menciona que havia mulheres que choravam por ele. Na caminhada até o Calvário, mulheres choravam, agonizavam de tristeza. E talvez conheceu Jesus pela oração na cruz. Quando Jesus faz a oração dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É oração de misericórdia. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos machucados, doídos, uma unha que está inflamada, e de repente você bateu naquela unha, dói, e aí você se irrita, uma coisa que não deu certo, um problema que surgiu do nada, é uma dor terrível te incomodando, e o teu humor foi embora, você não está aí para conversa com ninguém, você se fecha, ou você se azeda por alguns problemas, e aí xinga um, xinga outro, e Jesus está vivendo um momento ruim, meus irmãos. Jesus está vivendo um momento pior na sua existência terrena, cheio de dores, inflamações pelo corpo, o seu organismo já está debilitado, ele já está sem comer, está com fome, desde quinta de noite já nada comeu,
E agora está ali, depois de ter sido batido, as feridas estão abertas, algumas se fecharam, mas se abriram aos tombos, a cruz ter caído do chão, e Jesus está sofrendo, e ele não é culpado. Ele poderia ter xingado, ele poderia ter reclamado, e aí qualquer coisinha, às vezes a gente pega essa história por nada. As pessoas nos conhecem, se somos filhos de Deus ou não. Pequenas atitudes, e momentos que as coisas não dão certo. E Jesus, meus irmãos, tinha tudo para reclamar, se queixar da vida, se queixar dos problemas no lar, na família, no casamento, no trabalho, tudo está ruim. Mas qual é a atitude de Jesus na cruz? E ele está lá observando. Quando Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uma oração de misericórdia, uma oração de súplica pelos seus inimigos, porque ele nos ensinou o seguinte, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, e ele mesmo faz. Ele não é um pregador que prega uma coisa e vive outra, mas ele prega exatamente o que ele vive e o que ele ensina. E ali na cruz ele está orando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o ladrão chamado Dimas, ele está observando, ele está vendo. Talvez ele reflete: meu Deus, mas quem oraria desta maneira para que Deus perdoasse quem está fazendo mal para ele? Esse homem não é normal, esse homem é diferente. Tem alguma coisa diferente nesse homem, atitude de rei, porque rei tem atitudes gloriosas, louváveis. Meus amados, a atitude de um rei é uma atitude de grandeza. Um rei não é um estúpido grosso, uma pessoa mal educada, truculenta, que atropela todo mundo, porque se acha o cara. Mas de maneira humilde, meus irmãos, ele se demonstra atitude de rei. As pessoas reconhecem um filho de Deus, e ele estava reconhecendo: isso aqui é um filho de Deus, ele é diferente. Talvez pelo seu silêncio, quando estava blasfemando dele. A Bíblia diz que ele, como matador, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, e nada. Jesus, irmãos, mostrou exemplo de grandeza de espírito e de alma. E esse homem, esse bandido bom, ele está observando as atitudes, que Jesus fica quieto. Quando estão a humilhá-lo, a envergonhá-lo, a pisoteá-lo, e Jesus está quieto, Jesus está humilde, ele não retruca. Não é aquela pessoa que vive discutindo com um, discutindo com outro, brigando com um e dando bronca no outro. Não, ele está humilde, sendo rei. E esse homem está observando. Meus irmãos, como é lindo isto. O mundo nos observa. Amém? Há vizinhos teus que estão observando você. E depois de te observar, você vai convidar a vir para a igreja, eles vão chegar aqui nesse lugar, amém? Quarta-feira nós estamos entregando os marca-páginas da oração do Natanael, amém? Começar a nova campanha, um novo projeto, orarmos pelos nossos Natanaéis. E isso aqui, irmãos, refere à nossa vida, não apenas oração, mas é orar e colocar algumas ações também, amém? E esse homem está observando Jesus, exatamente, meus irmãos, observando o silêncio, as atitudes, mas talvez olhando o olhar de Jesus. Não um olhar rancoroso, não é um olhar raivoso. Um olhar demonstra a atitude de uma pessoa. Um olhar fala tudo, e Jesus olhava com o seu olhar meigo, seu olhar manso, seu olhar apaixonado, seu olhar de misericórdia. Foi esse olhar, meus irmãos, que disse para aquela mulher que foi pega em adultério, dizendo: olha, eu também não te acuso, vai, não peca mais. Um olhar de misericórdia, um olhar compassivo. O olhar de Jesus, meus irmãos, não mais do que os chicotes dos romanos. E eu acredito que esse olhar ainda continua sobre nós, amém? O olhar de Deus sobre a nossa vida, o olhar de Cristo sobre a nossa vida, olhando com compaixão e querendo resgatar a nossa vida para Ele. Esse homem ficou observando. A salvação também, eu aprendo que a salvação ela foi imediata. Porque Dimas, ele fez um pedido para Jesus. Quando ele diz assim, verso 42, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje eu te garanto, você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, quando ele faz um pedido para Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele poderia ter dito, Jesus poderia ter dito: olha, infelizmente não dá. Agora é tarde, meu filho. Tu já aprontou muito. Tu já fez tanta coisa errada. Tu já fez tanta besteira na tua vida, agora não dá mais. Jesus poderia dizer e negar o seu pedido. Jesus poderia colocar na cara dele, dizendo o seguinte: ó, você teve tantas oportunidades, agora já era, agora está perdido. Jesus poderia ter dito também: rapaz, você não merece, porque tu cometeu tantos erros, tantos pecados, tirou vida de pessoas, destruiu pessoas, não tem jeito para ti. Mas Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso, meus irmãos? Em que Jesus não puxa o passado condenando, mostrando uma lista de pecado, e condenando pecado por pecado por pecado. Quero dizer que o diabo, acusador, é que gosta de acusar, remexer no teu passado e jogar para você que você fez isso, aquilo, aquele outro, porque ele é acusador, a Bíblia menciona. Mas Jesus não acusou. Na mulher que foi pega em adultério, Jesus não ficou acusando. Jesus não ficou perguntando: tá, foi com quem? Como é que foi? Não. Jesus só disse uma coisa: vai, não peca mais. Meus amados, Jesus poderia dizer: não tem jeito para a tua vida. Mas Jesus não fez. Jesus só disse uma coisa para ele. Jesus disse: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Eu acho tão importante que na NVI diz assim: hoje eu te garanto, eu dou garantia, eu dou certeza que hoje tu vai estar comigo no paraíso. Meus amados, Jesus sempre tem a melhor resposta. Jesus sempre tem a melhor resposta. Ele afirmou que Dimas, o bom ladrão, estaria no paraíso. Mas, e o que Dimas fez? O que esse bom ladrão fez? Meus irmãos, ele não tem obras. Segunda coisa, ele não é batizado nas águas. Terceiro, ele não é batizado com o Espírito Santo. Ele não tem boas obras, ele não tem boas atitudes. Mas uma coisa ele tem fé no seu coração. Porque ele está reconhecendo, ele está defendendo Jesus, sendo ele um criminoso. Mas, meus amados, a Bíblia diz que a salvação, ela é pela fé e ela é pelos méritos de Jesus, não é pelos nossos méritos, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou o cara, não, é porque Jesus é bom, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia menciona que todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Você é salvo não porque você é bonzinho, mas porque Jesus é bom. Amém? Porque o seu amor é grande, extraordinário. Agora, não é porque é assim, então eu vivo pecando, Jesus é bom. Não, irmãos, Jesus não é trouxa também. A Bíblia diz que nós temos que seguir a santificação. Hebreus nos fala isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A salvação é gratuita, é um dom dado por Deus. Amém? A justificação é gratuita, é feita na hora. Mas a santificação, ela é um processo gradativo para que eu venha matar exatamente as obras do velho homem e venha receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Outra coisa tão importante e preciosa que eu tiro desta missão, ensinamento para nós, irmãos, nesse texto, que Jesus fala o seguinte: hoje, a resposta de oração, meus irmãos, que não vai vir amanhã, ela vem hoje. Há pedidos para Deus que eles são de tamanha emergência que Deus responde na hora, que Deus socorre no momento. A esperança não é para o futuro. As bênçãos que Deus tem não é para depois da manhã, é para hoje. Você vem nesta noite aqui, Deus tem já preparado e Deus quer exatamente fazer recair sobre a tua vida uma bênção hoje. Amém? Precisamos crer, meus irmãos, pois Jesus diz: hoje, eu te digo hoje, a bênção que Ele tem, o que Ele tem para nós, meus irmãos, é para o agora também. O agir de Deus é hoje. Um dos profetas diz assim: o nome do Senhor é já. Deus atua, Deus age.
as bênçãos, o seu cuidado, a sua proteção, como o testemunho do Ricardo, foi para agora, foi para hoje, foi para já, foi por imediato. O agir de Deus é hoje, amém? Outra coisa também, segundo a leitura que nós vamos fazendo, a Bíblia menciona que era sexta-feira, já a entrada do sábado, né? do sabate dos judeus. Então eles não poderiam enterrar alguém ou pegar no morto no sábado. Então eles teriam que matar todos eles. Então, mas observaram quando chegaram em Jesus que Jesus já estava morto. Um soldado com a lança pegou e perfurou o lado de Jesus, e a Bíblia menciona que saiu água com sangue, né? Ou seja, talvez uma coagulação muito rápida que houve no processo de Jesus, e Jesus morreu ali, e aí já estava morto, quando dá essa narrativa. Mas com relação aos dois bandidos, o da direita e da esquerda, eles estavam vivos ainda. Então o que fizeram? Quebraram as pernas dos dois bandidos, e aí então eles morreriam por asfixia, por estar pendurado e não conseguir mais respirar. Eu acho interessante, porque Jesus foi na frente. João capítulo 14, Jesus diz o seguinte: eis que eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. Jesus foi na frente do ladrão, e Jesus abriu a porta para o ladrão, e Jesus foi lá receber o ladrão. Jesus, irmãos, foi fazer a recepção para o ladrão. Jesus foi na frente, amém? Como aquela parábola que fala dos trabalhadores, trabalhador da última hora. Na última hora, eles receberam o mesmo salário de outros. Porque não porque eles trabalharam muito, não porque eles renderam tanto quanto os que trabalharam o dia inteiro, mas por causa da misericórdia e da bondade do Senhor, amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, que existem dois destinos diferentes. Interessante que os dois foram condenados na morte na cruz. Os dois viveram na mesma penitenciária, talvez na mesma cela. Os dois foram julgados por Herodes. Os dois passaram pelo mesmo processo de julgamento. Os dois foram para o mesmo lugar, mas o destino foi diferente. Aqui nos fala, meus irmãos, que a vida é feita de escolhas. Nós é que escolhemos o caminho que queremos seguir, as opções da vida, o que queremos. Os dois foram condenados à cruz, mas cada um teve, né, a reação que desejou ter diante da presença de Jesus. Diante de Jesus, um tomou uma atitude, outro tomou outra atitude diferente. Eles tiveram destinos diferentes também. Um foi salvo e o outro foi condenado, mas a oportunidade foi dada igual para todos. Eu gosto de comparar como que um aluno que está na sala de aula, do lado do outro. Um tira uma nota muito boa e passa, o outro não passa. O professor é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Talvez as opções de gastar o tempo foi diferente, desperdiçar o tempo foi diferente, a aplicação foi diferente, o entendimento foi diferente. Aqui mostra que Dimas, ele colocou o seu coração, ele colocou a sua alma, ele colocou a sua vida no Senhor Jesus. E ele fez uma escolha, em vez de zombar de Jesus, de rir de Jesus, ir na pilha dos outros que estavam zombando, achando, quem sabe, vou zombar, vai que eles me dão a chance e me tiram daqui, estou rindo com eles. Mas não, aquele homem, mesmo sendo condenado por tudo e por todos, ele ficou do lado de Jesus, ele reconheceu Jesus, ele foi salvo. Outra coisa que aprendemos também, irmãos, que tanto o bandido da direita e o bandido da esquerda, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, o criminoso da direita, o criminoso da esquerda, eles representam toda a humanidade. Representam toda a humanidade, representam todos nós, porque pessoas que têm atitude diferente. Meus amados, diante de Deus, todos somos pecadores. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos condenados à morte. Mas acho interessante que Jesus, meus irmãos, está ali perto. Jesus está junto deles. Todos nós, meus irmãos, estamos ali. Porém, todos nós precisamos fazer uma escolha. Qual é a escolha que a gente faz? Todos os dias são escolhas. Por exemplo, você está aqui nesta noite, amém, graças a Deus, é uma escolha. Você escolheu vir à casa do Senhor, você escolheu cultuar a Deus, render gratidão ao Senhor, adorar e bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quem sabe hoje é o início de uma caminhada que você vai ter com Jesus, ao lado de Jesus, escolhendo Jesus.
Talvez você saia daqui depois de um culto abençoado, em que Deus vai ministrando o nosso coração, e você diz: não, eu não quero Jesus, eu não quero compromisso com Jesus, eu quero seguir a minha vida, vou deixar a minha vida conduzir do jeito que eu quero. Não quero associar Jesus na minha vida, mas Jesus, meus irmãos, estava ali junto deles, Jesus estava perto deles, e eles tinham que fazer uma escolha. Eu digo que até mesmo assim, não escolher é uma escolha, eu escolhi não escolher. Eu não fiz, próximas eleições, aí meu voto é votar em branco, você escolheu. Fulano A, fulano B, partido A, partido tal. Não, eu não vou votar, é uma escolha. Nós escolhemos todos os dias, ou para um lado ou para o outro, ou ficar indeciso também é uma escolha. Eu prefiro ficar na indefinição. Agora, todos nós temos que fazer uma escolha. O Senhor diz a respeito das bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28, eis que coloco a bênção e a maldição diante de vocês, escolha a bênção. Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha. Meus amados, a vida é feita de escolhas, e os dois tiveram a mesma oportunidade. A nossa vida, ela vai zombar de Deus, a nossa vida vai ridicularizar de Jesus e do Evangelho, ou a nossa vida sempre vai fazer uma escolha por Jesus, pelo Evangelho, entregar o nosso coração e a nossa vida a Ele. Muitos têm se importado, têm se colocado e têm tido a atitude de um ladrão mau, porque as suas escolhas nunca são por Jesus, nunca são pelos princípios ensinados pelo Senhor Jesus. Muitos têm se portado como às vezes um ladrão mau, mas outros tem na sua vida se assemelhado com esse outro ladrão, reconheceu Jesus, honrou Jesus, e orou o Senhor Jesus, e fez uma decisão na sua vida, uma decisão por Jesus. Meus amados, como é bom e precioso, quando Deus nos dá oportunidade. E eu quero encerrar a mensagem, dizendo, meus irmãos, aonde Jesus foi crucificado. Nos 4 evangelhos, descritos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são unânimes em dizer que Jesus foi crucificado no meio. Aqui em Lucas, texto que nós lemos, versículo 32, diz: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Versículo 33. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus foi crucificado no meio. Isso é unânime nos 4 evangelhos. É interessante que eles não estavam longe, mas os dois estavam à mesma distância de Jesus. Não estavam distantes as 3 cruzes, porque o que um falava, o outro escutava. Quando, por exemplo, o mau bandido, mau ladrão, mau criminoso, ou criminoso não arrependido, ele dizia, você não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, ele ouviu, ele escutou, ele estava perto, ele não estava longe. Ele diz assim: você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença, nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Ou seja, eles estão ouvindo, eles estão perto, eles não estão a quilômetros ou dezenas de metros de distância, eles estão próximos, estão juntos. A distância que um está entre Jesus é a mesma distância que o outro está também, mas a posição de Jesus, meus irmãos, está ali no meio. E disto, eu aprendo 2 coisas, e eu compartilho com vocês. O que eu aprendo, meus irmãos? Que o lugar de Jesus é no meio. No meio da estalagem, com 12 anos, no meio dos doutores, no meio da multidão, onde ele foi encontrar e dar socorro para os discípulos, era no meio do mar. Estava ele no meio dos apóstolos. A Bíblia em Apocalipse menciona sobre os 7 castiçais, e que ele está no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. Ele mesmo diz em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3, estarei no meio deles. O lugar de Jesus é no meio.
O lugar de Jesus é o centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus não pode ser a periferia das minhas escolhas, mas Jesus deve ser a prioridade das minhas escolhas. Ele tem que estar no meio, ele tem que estar no centro. O lugar de Jesus no teu coração é no centro. O lugar de Jesus nas tuas escolhas é o centro. Se tem Jesus, eu quero. Se é sem Jesus, eu não quero. Você, moça, quer casar? Vai escolher um marido para você? Não escolha alguém que Jesus não seja o centro da vida dele. Você, moço, quer casar? Escolha alguém que Jesus seja o centro da vida dele. Porque quando Jesus é o centro, meus irmãos, a vida é uma bênção. Mas se Jesus não for o centro, por melhor que seja a proposta do mundo, cai fora. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa estar no centro. Aqui, meus irmãos, salvação foi originada, mas Jesus estava no centro. Não foi alguma coisa assim foi da sorte mesmo, Jesus foi para o centro. Não, irmãos, foi um propósito de Deus, de colocá-lo entre os malfeitores, conforme diz em Isaías capítulo 53, versículo 12, ele tem que estar no centro. Apocalipse, o lugar de Jesus é no centro da igreja. Quando Jesus sai do centro, as coisas não vão bem, as coisas vão piorando ao ponto de explodir, de estragar, a fim de o casamento já não mais existir, porque Jesus deixa de ser o centro. As coisas só vão mal quando Jesus não é mais o centro. Mas quando Jesus é o centro, tem salvação. Há oportunidades que são dadas. Jesus precisa ser o centro do casamento, amém? Jesus precisa ser o centro da família, amém? Jesus precisa ser o centro dos negócios, o centro no meu emprego, o centro na empresa. Jesus precisa ser o centro no meu ministério. Jesus precisa ser o centro de tudo. Ele está no centro, ele está no meio, ele é o foco, ele é a razão, ele é o meu porquê, ele é a razão da minha vida, é o centro da minha vida. Outra coisa, a respeito que Jesus foi crucificado na cruz do meio, é que a distância é a mesma. Tanto para Dimas quanto para Gestas, tanto para o bom criminoso, ou mau criminoso, ou o ladrão arrependido, a distância era a mesma. A mesma distância que estava de Jesus. Os dois estavam ali. Não é que um estava mais perto e outro estava mais longe. Meus amados, a Bíblia menciona em Isaías 55:6, diz o seguinte: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, invocar enquanto está perto. Jesus estava perto, Jesus estava ali. Eles tiveram a mesma oportunidade, porque eles podiam se falar, estavam bem pertinho, a oportunidade era igual. Todos temos a mesma oportunidade. Ninguém um dia vai poder acusar Deus e dizer o seguinte: Deus, eu não tive oportunidade, não me foi dado chance. É como aquele filho que tem ciúme e inveja do seu irmão, porque o irmão, tudo vai bem, mas ele obedece o pai, ele obedece a sua mãe, ele ouve seus pais, ele ajuda, ele socorre, ele é uma pessoa sempre pronta, e o pai, no momento, vai socorrer, vai ajudar, mas não é porque está ajudando um não gosta do outro, está mais perto, e se foca. Ele está aqui, meus irmãos, à mesma distância, mas ele está buscando, ok? A distância entre Jesus e um ladrão, Jesus e o outro ladrão era a mesma. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, que está nesse lugar, aqui nesse lugar no nosso meio, está à mesma distância. A mesma palavra que está corroendo no teu coração nesta noite, ela pode estar entrando para alguém que a mensagem está entrando aqui, está saindo do outro lado, não vai surtir efeito nenhum. Talvez esta noite foi apenas um entretenimento para você, mas talvez também para você é tudo na vida, aquilo que Deus está trazendo, para ministrar o nosso coração, para amolecer o nosso coração, e fazermos como aquele homem que era perdido. E eu termino dizendo, meus irmãos, por que ele nos representa? Porque é um pecador,
A igreja não é feita de pessoas boazinhas. Os piores elementos da sociedade se fazem presente dentro da igreja. Mas quem tiver encontro com Jesus, que mudou a vida. Pessoas difíceis de tratar estão aqui dentro, mas Jesus mudou o coração. Jesus transformou a alma. Jesus mudou e mudou a vida para melhor. Jesus deu sabor. Jesus trouxe alegria. Ele plantou a sua paz e gerou vida. E aquilo que ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este homem, ele estava ali padecendo, mas ele encontrou vida. Ele encontrou um reino. Ele entregou o seu coração, entregou a sua vida foi mudada, e agora cheio de esperança. E Jesus disse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Meus amados, que sejamos com o coração voltado para o nosso Deus. Amém? Que nos voltamos para o Senhor Jesus, porque na cruz tem a oportunidade de vida, e na cruz de Jesus tem salvação. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus, e que a cruz do Senhor Jesus é o sinal da nossa redenção. Eu gostaria, meus amados, de nesta noite nós orarmos, porque Jesus não está longe, Jesus está perto, bem perto. Tanto na cruz no Calvário, que foi o lugar da condenação, onde aqueles dois estavam, que representam a nossa vida e as nossas escolhas. Mas Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias. E Ele pode sempre sim nos socorrer e nos ajudar. Um bandido, mas que teve a sua vida mudada no último momento. Sabe que Dimas, ele virou santo? Você não sabia? Não, a igreja católica canonizou. E tem São Dimas, inclusive é padroeiro de uma igreja lá em São Paulo, a igreja de São Dimas. Padroeiro dos que sofrem, padroeiro dos que são os apenados, os prisioneiros, dos enjaulados, enfim. Não que ele fosse santo, mas com Jesus, irmãos, a nossa vida ela é mudada. Com Jesus a nossa vida é transformada. Paulo mesmo escreve a respeito: olha como era a vida de vocês e como ficou. Com Jesus a nossa vida muda. Amém? E Ele sempre dá uma oportunidade para nós. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar nesta noite e invocar o nome de Jesus sobre nós, e que o nosso coração venhamos orar como aquele homem dizendo para Jesus: Senhor, te lembra de mim, lembra-te de mim. E bem certo é, meus irmãos, que Jesus nunca esquece aquele que humildemente chega para Ele. Mas pastor, esse homem não merece. Olha quantas coisas ruins ele já fez na vida. Diante dos olhos de Deus, ninguém é bom. Na realidade, a expressão que a gente utiliza, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Todos pecaram e longe, bem longe estão de Deus. Mas Jesus Cristo na cruz morreu para nos aproximar. E Ele que diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. O que esse homem fez? Ele se achegou a Cristo. Chegue-te ao Senhor Jesus nesta noite e clame por Ele, peça socorro, peça ajuda. Ele abrirá portas, porque Ele abre portas. Foi para isto que Ele morreu, exatamente naquele lugar, entre pessoas que estavam com a sua vida estragada. Mas Jesus conserta, dá uma bela e preciosa oportunidade na vida, e dá uma chance para a vida, para uma vida com Deus. Amém? Não são méritos nossos, não, mas o mérito todo é de Jesus. Foi reconhecido como Rei. Reconheça Jesus como Senhor. Vamos orar. Convido você nesse momento, você fazer a sua oração em nome de Jesus. A oração como a oração do ladrão arrependido, de um homem que passou agora a uma nova identidade, passou a se tornar um rei, morar num reino governado por Jesus. Você não vai morrer nesse momento e vai para o céu agora como aquele homem, mas você faz uma decisão: Senhor,
Eu quero participar e fazer parte do teu reino. Quero ser integrante do teu reino. Quero pertencer a ti, todo o meu coração, de toda a minha alma, Senhor. Eu me rendo a ti, me rendo aos teus pés, me prostro diante de ti para te adorar e celebrar, porque para me dar a vida tu morreu na cruz, pelos meus pecados tu foi crucificado, por minha causa é que o Senhor morreu naquela cruz. Amado Jesus, nós oramos a ti, reconhecemos, meu Deus, como aquele homem que declarou: nós estamos aqui por causa dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações. Reconhecemos que Jesus não tem culpa de nada, mas morreu por nós, para dar a sua vida por nós, a fim de que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, muito obrigado, pois tu pagou toda a dívida que nós tínhamos com o Pai, toda a dívida que nós tínhamos com Deus, aplacando a ira de Deus sobre nós, através do teu sacrifício vicário, morrendo por nós, padecendo por nós, sem culpa nenhuma, como o cordeiro mudo levado ao matadouro. Assim tudo sofreu, Senhor, para carregar a nossa culpa, Senhor. Ajuda, meu Deus, nosso coração a ser mudado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, pois a chance que aquele homem teve foi no último momento da sua vida. Mas temos nós, meu Deus, quem sabe ainda muitos meses de vida, muitos anos de vida, meu Deus, muitas décadas de vida ainda pela frente, Senhor. E queremos viver para ti, Senhor. Reconhecer, meu Deus, que o Senhor não falha, que o Senhor é um Deus amoroso, que o teu olhar para nós, meu Deus, ele é vida para nossos ossos, é vida, meu Deus, para nós, e que nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós não temos salvação, sem ti, meu Deus, não temos libertação, sem ti, Senhor Jesus, nada somos e nada podemos, Pai. Queremos estar, meu Deus, na cruz da aceitação, não na cruz da rejeição. Queremos estar, meu Deus, na cruz que abraça o teu sacrifício, a tua morte, a tua vida por nós, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, pois tu disse na tua palavra: eis que vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que aonde eu estou, vós estejais também. E nós, Senhor, meu Deus, nos celebramos, porque o Senhor foi preparar um lugar para nós, o Senhor foi à frente, o Senhor disse que ia preparar, ia voltar outra vez, para nos buscar, para que estivéssemos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre contigo, Jesus. Nós celebramos, meu Deus, e nos alegramos na vitória, a vitória do Calvário, a vitória da cruz de Cristo, a vitória da cruz do meio. Aquela cruz do meio é a cruz que salva, é a cruz que transforma, é a cruz que liberta o mais vil pecador da história e reescreve uma nova história e nos purifica, Senhor, pelo teu amor e a tua bondade, em nome de Jesus, em teu precioso e adorado nome, Jesus. Amém. Vamos louvar e vamos celebrar a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. A oferta pela culpa Ele ofereceu.